Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar ensinando aí como fazer esse mini realismo de leão. Vou estar usando aí uma agulha de 5 RL, movimento aí de meio pêndulo, né? Deixei a imagem aí do lado para vocês irem acompanhando. Essa imagem aí eu fiz para um curso, certo? Tem uma pessoa aí acompanhando. Aí eu resolvi gravar. E pretendo também, se for aceito, assim, bem aceito, eu irei gravar as próximas tatuagens, explicando também como é feito aí o passo a passo. Então vamos acompanhando aí. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para tentar não deixar faltar nada, né? Algumas vezes o telefone parou de gravar, então tive alguns cortes, não deu pra salvar a tatuagem inteira. Vamos fazendo aí devagarinho. Esse é movimento de pêndulo, preto puro. Eu tô usando aí 3 batoques, 2 médios e um grande. O grande é 5 gotas de preto que eu coloquei. O médio eu botei a metade. E o primeiro eu botei, que também é um batoque médio, preto puro. E também não vai ter adição de branco devido a ser pele artificial, que não destaca muito bem. Um movimento de pêndulo aí. Olhem sempre bastante na referência, sabendo que nunca ficará perfeito, mas quanto mais você olhar a referência, quanto mais você entender a referência, mais detalhes você vai conseguir trazer para sua tatuagem. Vamos lá. Eu não costumo muito fazer mini realismo, mas como aí foi um pedido, eu tava realizando aí. Essa parte da boca que eu vou fazer agora é um bloco de preto, preto puro. Não tem porquê em um lugar que você tiver um bloco de preto fazer outra coisa, fazer um traço ali e depois pintar. Pode até ser, né? Mas assim você já adianta o trabalho e garante que na hora de cicatrizar vai ficar bem destacado. Então vamos lá. Essa parte do meio eu vou estar fazendo ponto e vírgula, né? Para dar aquela profundidade. Talvez eu venha com vídeos mais curtos, botando só algumas principais partes da tatuagem, né? Ou que vocês aí tiverem mais dificuldade, mais dúvidas. Aqui eu tô fazendo alguns pelos aleatórios, consume escuro e vamos lá. Repare que quando eu for subindo eu vou fechando mais esses pontos. Para dar a impressão de profundidade, né? Que ali é uma sombra. Que eu também vou estar fazendo com a RL. Bem de leve. Lembrando que não precisa usar força para tatuar. A maior delicadeza que você conseguir é o ideal. Tem pele que você tem que pressionar um pouco mais, mas isso não é sempre. Essa parte dos bigodes,
eu simplifiquei. O tamanho, como era pequeno, iria bagunçar tudo. Então eu separei alguns e eu vou estar rastelando em volta com sume médio. Só rastelando em volta do pelo. Como se eu estivesse sombreando, né? Se você tivesse com uma Magnum, também poderia usar. Deixando o negativo do pelo. Que isso aí é muito importante. Deixar o negativo desses pelos para no final passar o branco. Vamos lá. Movimento de vai e vem. Na câmera tá um pouco mais escuro, mas não ficou tão escuro assim. Estou usando a voltagem de 9,5. E eu também vou estar deixando aqui meu Instagram no primeiro comentário fixado aí, para se vocês tiverem alguma dúvida. Se eu não responder aqui pelo YouTube, vocês podem me chamar no Instagram que eu vou responder. Ou se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar lá no Instagram também que eu vou fazer o vídeo. Se escutarem algum barulho aí, relevem. Outra parte ali na referência que é um bloco. Essa aí que eu vou fazer agora. Eu não vejo por que sombrear essas partes que tem um bloco de preto. Porque isso aí vai garantir um contraste quando cicatrizar. Um contraste mais nítido. Reduzindo a quantidade de retoque e também deixando o cliente mais satisfeito. Vai ficar algo visualmente mais próximo da imagem. Então eu fiz um bloco de preto. Simplesmente pintei. Se você não enxergar textura, não enxergar degradê, é somente um bloco. Pode ser de preto, pode ser de um sume, né? Um tom mais claro, médio, não importa. Faça o bloco. Se você tá ali, vamos supor, ali no focinho, eu tô vendo textura, uma textura granulada. Não tem por que eu fazer risquinho de pelo. Eu vou fazer uma textura granulada. Se em algum lugar eu vejo na juba, por exemplo, algumas partes que é preto puro, não tem por que eu fazer textura de pelo, eu vou fazer um bloco de preto. Isso é muito importante observar. Para nossa mente, a juba é feita de pelos. Mas quando a gente olha a imagem, a gente tem que reproduzir o que a gente está vendo, se o foco for o realismo. E é um pouco difícil isso, porque você está indo contra o que, entre aspas, você sabe que acha que é o correto. Mas na tatuagem isso não se aplica assim. A não ser se você queira seguir um estilo próprio, não um realismo. Se tiver um bloco de preto, faça, independente de onde ele esteja. Que no final ele vai se juntar com o resto do contexto da tatuagem e vai te dar o resultado final que vai ficar bom. Quando você consegue quebrar esse paradigma de pelo, tem que fazer pelo. Mas se a sua referência está te dando um bloco, faça aquele bloco ali. Pinte, preencha, como se não houvesse amanhã. Quando cicatrizar, na verdade, quando você fizer a tatuagem inteira, você vai notar a diferença. Você vai ver que está muito mais próximo da referência original do que você esperava que iria ficar. Então, vamos começar essa parte de baixo. Na imagem original ela não existe, mas eu vou improvisar aí uma juba. Movimento de pêndulo e preto puro. Movimento bem suave. Não tem por que pesar a mão. Vou bater muito nessa tecla. Quanto mais você fizer suave, mais rápido vai cicatrizar, menos vai machucar a pele
e melhor vai ser o resultado. Então vamos lá, prosseguindo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante. Vamos lá. Movimento de pêndulo, fazendo esses V e sombreando a parte de baixo. Quando a gente sombria a parte de baixo, a parte de dentro, né? Cria essa ilusão de que a parte negativa que ficou em cima é o pelo, é a mecha. Reparem. Aí depois eu vou vir com um tom mais claro e vou fazer linhas aleatórias ali dentro, após o sombreado, para dar volume de pelo. Mais volume no caso, né? A tatuagem. Aí que eu tô respeitando esse corte de luz aí. Ó, pelos aleatórios, para dar um volume, não ficar algo cru. Olha a diferença que deu. E de leve, consume para ter o contraste, né? Não é complicado, mas exige treino para você identificar aonde não está ficando bom e aprender a refazer, né? No caso, nos próximos trabalhos. Você caprichar, você lembrar do seu erro e não repetir ele. Aí alguns pelinhos aleatórios também para deixar mais escuro essa parte. Agora vamos pro nariz. O nariz, pelo que eu percebo, é um bloco ali no meio. Então vou preencher essas partes de preto sem medo de errar. Vamos lá. Encostei a biqueira ali sem a máquina estar ligada pra... A biqueira não, a ponta do cartucho, né? Pra cair aquela gotinha que fica pendurada ali, em vez de tirar no papel, eu aproveito ela. E vamos preencher. Movimento de vai e vem, movimento de círculo. Passando bem devagarinho. Pintar essa parte de dentro, porque não tem sombreado, é tudo preto. E eu tô usando aí o preto puro.
Vamos então finalizar esse nariz aí. E eu vou dar uma adiantadinha para a textura do nariz, para a textura acima do nariz, né? O focinho, no caso. Fiz essas marcações aí que vai entrar em um branco aí, né? E agora o movimento vai e vem. Ainda está com preto puro, só que tô passando mais de leve ainda. E vou dar uma adiantadinha aqui pra textura do focinho. Eu comecei com uma marcação bem de leve. Bem de leve. E venho preenchendo. Tô fazendo um pontilhismo, alguns pontos, algumas vírgulas. Alguns tracinhos bem pequenininhos. Com preto puro. Por que eu uso preto puro? Porque nessa textura vai se destacar muito ao cicatrizar. E o sombreado, tanto o médio quanto o claro, eles vão ficar cinza. E essa textura aí com o preto puro, ela vai ficar mais chamativa. Vai ter mais contraste. E aí eu vou fazendo sem pressa. Essa marcação aí onde está mais escuro. Que aí a gente vai tirando um decalque mesmo, né? Para facilitar o nosso trabalho. Nos guiar durante a tatuagem. E sem pressa, pessoal. Pressa é inimiga da perfeição. Não venha você querendo fazer um sombreado aqui, sendo que ele na referência tá uma textura granulada. Que, ao meu ver, não vai ficar legal, né? Vai fugir do contexto ali da imagem. A não ser que na imagem você não enxergue textura. A imagem ali está pequena, mas eu acho que dá pra perceber. Vale muito mais a pena você olhar 1000 vezes a referência e fazer um traço do que fazer 1000 traços e olhar uma vez na referência. Essa parte eu quero que fique bem escura, que ela tá bem marcada ali na referência, então eu vou dar uma caprichada maior. Depois eu vou fazer um rastelado mais pesado ali em cima. Fiz os pontos bem juntinho. E agora eu vou preenchendo com pontos mais espaçados, essas áreas mais claras da imagem. Tudo com preto puro. Vamos lá. Pontinho por pontinho. E depois disso eu vou fazer um rastelado ali em cima, né? Pra ficar mais granuladinho. Vou vir aqui pra lateral. Esses movimentos aí porque eu tava explicando na hora da tatuagem. Mas o áudio não ficou legal, então eu apaguei aquele áudio e tô narrando novamente. Vamos lá. Novamente eu vou fazer uma marcação bem de leve para que quando eu conclua essa marcação não apareça, né? Por exemplo, eu vou fazer, se eu fizer com tom claro, essa marcação, o tom que vai vir ali é um pouco mais escuro, então ele vai fazer com que suma, né?
essa marcação. Para a maioria das coisas aí eu costumo fazer preto puro. Eu só meço aí mesmo o peso da mão. Novamente ali eu encostei o bico sem a máquina estar ligada para aquela gotinha cair. Para que desperdiçar, né? Por muito tempo eu passava no papel e ainda passo, né? Costume. Mas sempre que eu percebo, eu encosto a pontinha e reaproveito a gotinha que tá ali. É menos uma ida no batoque. Deixar esse olho aqui marcado, preencher. Lembrando aí que eu tô usando uma voltagem de 9,5. Uma voltagem mais baixa aí que eu tô trabalhando. Trabalhava com 11. Tô preenchendo logo esse olho que ele é bem escuro. Lembrando que com o preto puro esse olho tava meio apagadinho, resolvi fazer ele antes da textura, né? A textura é mais fácil você recuperar muitas coisas. Já a expressão olho, nariz e boca é o mais crucial da imagem. Então, se você vê que o decalque está apagando, faça de imediato. Ou faz uma marcação, né? Aí eu tô fazendo o granuladinho na maior paciência. Gente, é crucial a paciência. Não adianta fazer correndo com pressa. Conheço tatuadores que se gabam aí por fazer tatuagens, fechamento de antebraço em 2 horas. E cara, não fica bom. Não fica bom. Talvez pro cliente seja bom, né? De cliente que não entenda, né? Não sentir muita dor. Ser rápido. Mas não fica legal. Essa marcação eu tô fazendo mais leve ainda, porque eu quero que só fique um sombreadinho, sem traços, né? E agora eu vou fazer um rastelado aí. Em toda essa área, ó. Vamos lá. Passando, esbarrando a ponta da agulha só, sem botar pressão. E cruzando ele, ó. Como a imagem é pequena, a referência me dá mais esse granulado aí do que outra coisa, assim, de identificação de textura. Mas se fosse um leão grande, provavelmente seria pelinhos. Aí eu tô corrigindo algumas falhas que ficam, mais aberturas que ficou no pontinho mesmo, né? Corrigindo o que eu tô vendo ali que ficou irregular. O vídeo teve alguns cortes indesejados de algumas partes que eu queria ter mostrado, só que o telefone parou de gravar e eu não vi. Aí quando eu notei, aconteceu umas 2 ou 3 vezes isso. Quando eu notei, tinha parado de gravar. Mas tá valendo. Virão muitos por aí. Vão observando aí.
eu pretendo fazer vídeos mais curtos, né? No máximo aí 1 hora. No máximo. Que no caso de áreas específicas, né? Tipo só uma juba, ou só a textura de um tigre, ou só uma rosa, um olho, sabe? Aí deu um salto aí, né, no desenvolver da tatuagem. Vamos lá. Pra juba. Um quebra-cabeça aí pra muita gente. Pra mim também foi. Só que desde o momento que você passa a enxergar da forma correta, as coisas mudam. A técnica é uma que você pode aplicar em vários estilos, né? Questão aí de um movimento de vai e vem e pêndulo aí que eu uso basicamente. Poucas partes aí eu vou fazer um preenchimento, que eu quero que aquela área ali fique bem nítida após cicatrizar. Então eu dou uma preenchida para não ficar aquele sombreado morno, né? Que não tem contraste. Quando você passa a enxergar e também a marcar um decalque circular ali aonde cada tom está, né, de uma forma mais limpa possível, para depois que você estiver tatuando, você se guiar é muito importante mesmo. Aí eu fiz a textura, agora eu tô fazendo igual eu fiz lá embaixo, pelinhos aleatórios. Lembra lá de baixo que quando você faz aquele V, você cria uma mecha clara na parte de cima. E assim a gente vai construindo. Ó, repare lá na referência lá, ó, o formato da sombra, a textura que é, se é mais lisa, se é mais marcada. Isso você vai reparando aí no seu decalque, na sua tatuagem, para tentar seguir o mais perfeito possível. Perfeito nunca vai ficar, exatamente igual está na imagem, nunca vai ficar. Não tem jeito. Mas o mais próximo que a gente conseguir chegar é melhor. Aí a maior parte eu usei preto puro também. Só quando eu via fazendo umas texturas no meio, uns pelos aleatórios, umas sombras, vai ser o tom médio. Eu mal usei o tom claro aí nessa tatuagem. E eu sinto também que na pele artificial não fica tão legal, tanto para explicar quanto visivelmente, né? Dá para passar o básico, mas as próximas que eu fizer na pele eu vou que dê para aproveitar bastante coisa, eu vou trazer aqui para vocês. Se você está gostando, deixe seu like aí para dar uma fortalecida. É através disso que eu vou saber que tô acertando, tô errando. Ó, essa parte eu tô fazendo com tom médio, ó. Que é uns pelos aleatórios, uma sombrazinha, rasteladazinha, tô deschavando esse preto que eu fiz aí um bloco, né? Para não ficar algo preto e branco, não ter textura. Por isso que eu tô fazendo esses pelinhos.
Ó, poucos, mas que dá total diferença. É um detalhezinho que você faz, que você poderia não ter feito, que faz toda a diferença. Claro, sem fugir da imagem, sem fugir da referência. Não adianta também o cismar de botar um terceiro olho ali no meio da testa do bicho que vai fugir totalmente do contexto. Mas a textura, se você enxergar que aquele pontinho ali tem um xizinho ali de pelo ali, você faz. Se você conseguir identificar, faça. Que vai ser isso que vai fazer total diferença. Vamos fazer essa parte de cima. Pra gente finalizar essa parte de cima aí. Se estiver fazendo um barulho aí chato, me perdoa. Tá tendo obra aqui na frente. Pronto, saí de lá onde eu tava. Vamos lá. Seguindo lá na referência, como essa parte é bem escura, eu vou caprichar no preto. Uma coisa que eu sempre tento fazer, seja realismo ou, ou não, é fazer um tom um pouco mais escuro do que tá na referência. Sempre opto por isso, porque a tatuagem, quando ela cicatriza, ela perde um pouco do tom. Não adianta. A melanina vai voltar, mesmo que a pessoa for o mais branca possível, mais clara, a melanina vai voltar. Ela tem melanina, senão ela seria transparente. Isso vai vir por cima do pigmento e vai reduzir visivelmente o tom original. Então eu prefiro fazer algo um pouco mais escuro e garantir que quando cicatrizar vai ficar mais nítido do que fazer exatamente o que eu estou vendo na imagem e quando cicatrizar não fica legal. Deu um desfoque aí, mas vai voltar. Mas dá pra entender, né? O que eu tô fazendo ali. Olhando lá pela referência, dá pra ver o que eu tô seguindo. E também eu marquei certinho ali, como se fosse a própria textura já no decalque. Então o carbono me deu um, uma mão na roda, né? Pra mim me basear ali e seguindo. Aí eu tô aparando aí a bordinha bem de leve. Quando eu faço esses movimentos rápidos assim, é bem de leve, muito de leve, porque eu não quero riscar, não quero marcar, não quero fazer um rastelado muito marcado. É quase se fosse uma sombra mesmo de com uma agulha de traço. Caraca, ficou embaçado legal aí, mas vai sair. Eu sei que vai porque eu vi o vídeo antes.
Essa parte, como ela é mais sombreadinha lá na referência, eu já tô dando uma leve sombreadinha. Acho que a câmera focou na minha mão. Aí perdeu o foco de lá e eu não percebi. Ah, minha filha. Volta a ter foco. Isso é a vida do crente. Vamos lá. Continuando assim mesmo. Movimento de vai e vem, de pêndulo. Mais lento, né, nessa juba. Né? Não necessariamente o movimento de pêndulo tem que ser rápido. Nessas partes que é mais pigmentada, tem um traço mais longo, um pelo mais longo. Eu reduzo a velocidade que eu tô passando para literalmente fazer um traço. Amém, voltou o foco. Galera, eu tô começando agora com esse projeto aí de gravar os vídeos, gravar as tatuagens, no caso, né? Fazer os vídeos tatuando, explicando. Então relevem aí que se tiver algum erro, alguma coisa, algo a desejar, por favor, comentem aí o que vocês estão achando, o que pode melhorar. Ah, faz dessa forma assim que vai ficar melhor, sabe? Que eu vou estar ouvindo vocês. Que eu não pretendo parar. Eu vou deixar meu Instagram aí no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo para você estar seguindo lá meu Instagram, acompanhando meu trabalho, vendo, né, se vale ou não a pena vocês tá aqui investindo tempo assistindo um vídeo aula, essas coisas, né? Porque às vezes o estilo da pessoa, como isso já aconteceu muito comigo, muito comigo, de eu ver um workshop e não me agradar o estilo da pessoa, seja pessoal e profissional. O estilo do trabalho também, questão do acabamento. Teve workshops que eu já assisti e eu não reproduzi nada do que eu ouvi, porque não era a minha forma, não era o que eu estava buscando, sabe? Então, seguindo lá o Instagram, vocês vão ver os trabalhos, vão ver se é isso mesmo, se é a linha que vocês querem. Vamos lá, aqui essa parte da testa aí acima dos olhos. Aí outra vez que parou de gravar eu não notei que deu uma adiantada legal. Aí novamente aí vamos para o olho. Repare que essa parte que adiantou aí que eu não mostrei fazendo é basicamente a mesma coisa que eu fiz ali abaixo do olho e acima do nariz. Foi texturas, todas as manchinhas que eu vi mais destacado eu reproduzi. Pintei mesmo, fiz um bloquinho de preto. Textura de pontinhos e vírgulas. E onde era mais escuro eu fiz um granulado. Movimento aí de pêndulo bem rápido. Cruzando, né? Para um lado e para o outro. Com o preto puro. Vamos então para esse olho aí. Repare que eu limpo a tatuagem batendo no papelzinho, né? Pressionando. Eu acho muito melhor do que arrastar. Ainda mais o pele artificial. Suja muito. E na pele humana causa menos sofrimento.
eu vou fazendo esses preenchimentos sem pressionar minha mão. Só com a força da máquina. Então é muito útil você fazer isso antes. Se você não tem muita prática, né, muita experiência. Por exemplo, vocês vão aonde tem um bloco, tipo aquela parte da juba que tá bem escura, ou dentro do nariz, ou ali embaixo da boca. Desculpa. Vocês pegam, já começam a tatuagem e faz um bloquinho ali. Faz um movimentinho de círculo, limpa. Faz um movimentinho de vai e vem, limpa. Pra ver qual é a textura da pele. Que aí você já vai desenrolar o trabalho mais assertivo. Até hoje eu faço isso algumas vezes, quando eu não tô entendendo muito a pele, que tem pele que ela é meio esquisita, diferente, né? Tem pele que ela é muito rígida, tem pele que é flácida, mas mesmo assim algumas peles que é flácida não pega pigmento tão rápido. Tem pele que é muito rígida e pega pigmento fácil. Então esse teste, ele vai te fazer ganhar tempo de uma forma mais assertiva. Aí agora eu vou estar fazendo um movimento de vai e vem. Vocês podem acompanhar ali na imagem que é um pouco mais escuro. Mais uma vez usando preto puro. Tirando esse rastelado aí, cruzado para fazer a sombra. Tudo que foi tom médio, todo o restante, né, das texturas, foi tudo preto puro. Sempre vaselina antes. E só no local que for tatuar. Vão comentando aí, pessoal, o que vocês estão achando. No que eu posso estar melhorando, no que eu posso estar trazendo, de que forma eu posso estar fazendo. Pra mim buscar uma melhora aí, pra entregar o conteúdo. Isso aqui vai estar sendo um teste. E dependendo do feedback aí de vocês, estarei trazendo sempre mais. Vamos lá. Uma textura aqui bem fechada. Se você escutar algum barulho aí de copo caindo, prato, são meus vizinhos aqui de cima. Já tô fazendo umas texturas ali de ranhura que tinha. Mais uma vez teve um corte aí por causa da bateria. Não deu pra gravar tanto. Não deu pra mostrar todos os detalhes sendo feito, infelizmente, mas eu estarei trazendo aí outros e na pele humana, né? Tentar aí me entender aqui com essa câmera. Saiu o resultado. Não tá 100% perfeito. Hoje, olhando aqui já faz um tempo que eu gravei esse vídeo. Eu já farei algumas coisas ali a mais que eu tô vendo. Não técnicas diferentes, mas uns pedacinhos a mais. Uma texturinha ou outra a mais que eu tô percebendo no desenho original, sabe?